Olá, alunos do quarto ano A, do quarto ano B, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História, e hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos diários, seguindo o nosso cronograma de planejamento junto com vocês, tá? Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre capitanias hereditárias, do livro de História, na página 244. Primeiro nós vamos entender o que foi essas capitanias hereditárias, tá? E para que elas aconteceram, né? Foi para quê? Vamos lá ler na página 244. Para impulsionar a colonização em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes. Então, esses 15 lotes que nós chamamos, eles foram chamados de capitanias hereditárias. Então, vamos já entender o que foi essas capitanias hereditárias, tá? Esses lotes foram entregues a nobres e comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Então, esses donatários eram as pessoas que realmente receberam, né, do rei de Portugal, que estava na época, que o Brasil da época era Brasil Colônia. Já expliquei para você o que é o Brasil Colônia. Quando na época que o Brasil era administrado por Portugal. Então, isso aconteceu nessa época, por quê? Porque as capitanias hereditárias foram para ajudar a administrar o Brasil, porque na época eles só pegaram a parte do litoral, próximo ao mar, né? Ao oceano, que era justamente a área que eles exploravam mais, porque o Brasil, o território brasileiro, tinha toda essa parte aqui que eles ainda não tinham explorado, porque é um território muito grande, muito vasto. Então, para ajudar a administrar esse território enorme que eles já tinham, né, conquistado, estavam já usufruindo desse território que era o litoral brasileiro, eles resolveram dividir em 15 lotes. Então, era não somente para organizar a administração, mas no sentido da colonização do portuguesa, porque a partir daqui, ó, saía produto e chegavam os produtos. Então, as capitanias hereditárias eram justamente para isso, para que esses donatários, que eram os que recebiam, né, as capitanias hereditárias, esse lote, eles pudessem produzir algo para a coroa portuguesa. As capitanias hereditárias foram criadas pelo rei português Dom João III, em 1534, e dividiram toda a colônia em 15 lotes de terras que foram entregues às pessoas responsáveis por desenvolvê-las. Então é isso. Em 1534, Dom João III resolveu dividir essa parte aqui do Brasil, né, do território brasileiro, que eles já estavam, digamos, inseridos, não necessariamente que não tinha gente para cá, tinha, mas eles estavam mais próximo ao litoral, porque era onde era a chegada e ida, né, dos barcos, das caravelas, e era a entrada e saída também do território brasileiro, do Brasil colônia. E quando ele dividiu esses lotes, ele pensou muito na coroa portuguesa. Por quê? Porque ele falou, não, eu vou dividir em 15 lotes, cada pedacinho desse daqui, e cada pedacinho desse daqui vai me dar um retorno financeiro. Olha como Dom João III foi esperto, né? Ele pensou assim, vou dividir, cada donatário vai ter que me fazer que esse pedacinho de lote dele desenvolva, cresça e me dê lucro, né? E eu não vou precisar estar me matando. Cada um vai fazer a sua parte e vou me dar. Então, professor, mas como assim? Eu não entendi ainda. As capitanias hereditárias eu vou explicar. É como se fosse o nosso estado do Amazonas, que é dividido em 62 municípios, né? Atualmente. E cada município desse tem um prefeito. Então, é como se fosse cada pedacinho desse tivesse um prefeito. Então, esse prefeito vai ajustar conta com o governador, entenderam? É mais ou menos assim que funcionava a capitanias hereditárias. Então, Dom João III, ele queria o quê? Queria organizar a coroa portuguesa que residia aqui no Brasil, no território brasileiro. Então, ele não, a maneira de organizar é eu dividir, porque eu não vou estar me matando para fazer tudo sozinho, né? Para abraçar esse território enorme que era o Brasil. Não, aí ele pensou, não, dividiu, justamente para ele administrar melhor, ter uma visão melhor do que realmente o Brasil poderia produzir para ele, questão de lucro, de dinheiro, né? Aí Dom João é esperto, Dom João III, né?
Aí dividiu, aí deu para esses donatários, mas de que forma ele deu? Através de uma carta de doação, que não era bem doação, viu como Dom João? Vou explicar mais ou menos porque Dom João III era muito esperto. Porque esse documento ele dava apenas uma série de direitos sobre a capitania, mas não dava posse da terra, que continuava sendo do rei de Portugal. Quem era o rei? Dom João III. Então ele deu, fazia uma cartinha lá, fulano de tal, você vai receber, fulano de tal da Silva, você vai receber o lote 5. Esse lote vai ser seu, ele recebeu a doação. Só que ele não era dono ele dava, mas ao mesmo tempo a pessoa não era dona. Ela tinha apenas que fazer desenvolver, mas de que maneira? Ela só tinha, o donatário ele é que administrava, administrava tudo que acontecia juridicamente. Então, esse donatário era a lei desse pedaço de terra, ele que mandava em tudo. Realmente, ele tinha esse poder sobre a capitania, né? Ele também era responsável por atrair investimento, porque o rei de Portugal não, você vai ficar com essa terrinha, com esse lotezinho aí você vai ter que me dar um retorno. Então, ele tinha que buscar o quê? Buscar investidores, buscar investimentos e gerar também investimento, não somente isso, né? E ele tinha que também buscar pessoas de fora para que pudessem ter interesse em, como é que a gente pode falar? Em promover o desenvolvimento econômico desse pequeno lote. Então, o donatário aqui ele tinha que buscar ajuda ou buscar recursos, né, de outros para poder que o lote dele fosse o melhor, fosse o maior de todos. Mas nem funcionou assim, que a gente vai já entender como a história chegou lá, né? Então, já que esse donatário, ele era o quê? Responsável por esse pedaço de lote, tudinho direitinho, o que ele fazia? Ele aplicava a lei, cobrava impostos, distribuía a terra dele, porque eles tinham pessoas para povoar, então trazia a família dele, trazia os agregados. Ah, não, esse pedacinho você vai morar aqui, então ele dividia a terra dele, que já era pequena, que era um lote, construía fortificações. Por que fortificações? Porque nessa época as pessoas invadiam, então iam invadir mesmo, não tinha essa. As pessoas invadiam o território, como eles invadiram o território brasileiro, os portugueses. Então eles também tinham medo disso. Mas também eles tinham medo do quê? Dos habitantes que existiam já aqui no Brasil. Quem eram os habitantes? Vou dar 3 segundos para responder. 3, 2, 1. Quem eram? Os índios. Muito bem, quem respondeu? Índio, né? Então, eles tinham medo também dos índios irem atacar esses lotes. Então, eles faziam fortificações, né? Além de dividir, eles faziam fortificações ao redor para proteger de ataques. Proteger não somente de ataques de outros, né? No caso, espanhóis, entre outros, mas eles também queriam prender também a atenção para que os indígenas não fossem atacar as pessoas que moravam nesses lotes. Mas, como toda coisa que existe altos e baixos, em tudo existe altos e baixos, houve o fracasso das capitanias. Poxa, professor, mas estava indo tão bem as capitanias, todo mundo com seu lugarzinho, todo mundo dando recursos para Portugal. E o que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que 14 delas, olha como foi 15, 14 delas, todas elas, na verdade as 15, e 14 delas ficaram meio assim, meio não, mas só que apenas duas mesmo, das 15, as 14 resistiram, mas depois foram caindo, mas apenas 2 delas sofreram um desenvolvimento notável, que foi São Vicente e Pernambuco. Pernambuco hoje também é um estado, né? Então, São Vicente e Pernambuco foi o bom, digamos, foi o acerto da loteria de Dom João III ter dado, né, para essa pessoa que seria o donatário, né? Então, qual foi o sucesso dessas duas? Elas instalaram os engenhos, que nós já vimos isso também em sala de aula, e na verdade em vídeo aula, desculpa, que foi o Brasil dos Engenhos. Foi nessa época, olha aí, ó, eles construíram os engenhos, que o açúcar era o quê? O açúcar era o produto mais caro e consumido na Europa e era muito procurado. O Brasil estava em grande escala, estava procurando isso, né? Então eles foram espertos, fizeram logo engenhos, que é o que estava dando dinheiro, então desenvolveu esse pequeno lote rápido. E também eles queriam a mão de obra.
quem vai trabalhar para fazer esses engenhos? Quem? Os indígenas. Mas os indígenas foram de livre e espontânea vontade? Não foram de livre e espontânea vontade. Eles foram escravizados. Para quê? Nos engenhos, no cultivo, no plantio, na colheita da cana-de-açúcar, até no preparo mesmo do açúcar, lá nos engenhos. Então, para vocês verem que tem o lado bom e o lado ruim. Elas desenvolveram esses dois lugares, São Vicente e Pernambuco? Sim. Só que dessa forma, pensaram na maneira econômica rápida que foi os engenhos, a produção e cultivo da cana-de-açúcar, mas ao mesmo tempo eles meio que erraram na questão de escravizar os índios, Então vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o nome dos donatários, tá? Só para vocês terem uma noção de quem eram. Foi Aires da Cunha e João de Barros, Fernando Álvares de Andrade, Antônio Cardoso de Barros, Aures de Acunha e João de Barros, Pero Lopes de Souza, Duarte Coelho, Francisco Pereira Coutinho, Jorge de Figueiredo Correia, Pedro de Campos Tourinho, Vasco Fernandes Coutinho, Pedro de Góes da Silveira, Martim Afonso de Souza, Pero Lopes de Souza. Então, esses foram os donatários que Dom João III deu para cada um. E quais foram esses lotes? Vamos lá. Maranhão teve 2 lotes, lote 1, lote 2. Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Então, esses foram o nome dos lotes divididos. Ele deu o nome tudinho bonitinho do João III. O João III era esperto, quando queria. Mas, enfim, então, esse foi, digamos, a divisão e, digamos, foi um grande, assim, o primeiro desenvolvimento pensado no Brasil foi as capitanias hereditárias. Por quê? Porque Dom João III ele dividiu aqui porque ele queria melhorar a administração dele, queria não ter muito trabalho, porque só ele ia ter que resolver tudo que estava acontecendo aqui. Então, não, ele dividiu, deu os lotes direitinho lá e, enfim, conseguiu fazer o papel dele, como regente na época, e fez isso, Só que, conforme o registro que nós tivemos já das capitanias hereditárias, elas foram um marco muito importante na história do Brasil. Por quê? Porque elas marcaram o início das cidades. Vocês viram nomes aí, Pernambuco, Ceará, Ilhéus, são nomes de cidades que existem até hoje. Mas por quê? Porque começaram aqui, as capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias realmente foram um marco para a sociedade brasileira nesse sentido, Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Sobre as capitanias hereditárias. Espero que vocês tenham compreendido melhor o que são as capitanias hereditárias, para que elas foram feitas e em que sentido elas se desenvolveram, e as que se desenvolveram, que foi São Vicente e Pernambuco, como elas se desenvolveram, Foi porque elas investiram nos engenhos, na cana-de-açúcar, e as outras, infelizmente, não se desenvolveram porque, porém, em situações em que elas precisavam e necessitavam realmente disso, de ter acontecido o que aconteceu com elas, não é verdade? Então, só para a gente ter uma base, do que foi as capitanias hereditárias, tem exercício para fazer. Que exercício, professor? No livro? Não. Vocês vão pegar o caderno de história de vocês, eu quero no caderno de história, viu? Caderno de história, vocês vão desenhar um mapa das capitanias hereditárias. Pode ser o mapa que vocês têm, tanto um atual, porque na internet tem um coloridinho, bonitinho, ou se vocês quiserem ser mais ousadas, desenhar o antigo, que foi um dos primeiros que foram mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com vocês, que eu tenho aqui no computador o exemplo do antigo. É esse daqui, tá? Acho que vocês conseguem ver um pouco. Esse é o exemplo antigo, tá? Da capitania hereditárias. Esse foi um dos primeiros mapas que registrou a existência das capitanias hereditárias, tudo bem? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Lembretes, antes de acabar a videoaula. Façam os exercícios, tanto de fixação como o que eu peço, tanto do livro didático, agora eu pedi para desenhar um mapa, da capitanias hereditárias.
Tem dúvidas? Na segunda-feira, na videochamada, nós tiramos essas dúvidas, então anotem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, para realmente na segunda-feira nós tirarmos essas dúvidas, tudo bem? Então, agradeço vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.